Olá, vamos começar mais um estudo bíblico e hoje nós vamos tratar a respeito de por que há dificuldades em seguir o caminho de Deus, ou o caminho que está proposto na Bíblia, né? Por que há discussão, confusão, discórdia a respeito disso? Existe uma coisa na nossa natureza que ela é contrária à própria natureza de Deus. Deus é santo, né? E nós pecadores. Então nós nascemos com uma questão que envolve a nossa carne, a nossa própria realidade. E aí nós temos uma solução dada por Deus, mas ao mesmo tempo a gente vai ter algumas dificuldades no caminho que para superarmos precisamos ter fé, precisamos ter a decisão de buscar o Senhor Jesus, precisamos desejar conhecer os oráculos do Senhor e prosseguir nesse caminho, né? É o único caminho para a verdadeira vida, é o único caminho para Deus. Então é essencial que a gente entenda como fazê-lo, por que há dificuldade, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá bom? A gente vai usar o Evangelho de João no capítulo 3. O trecho vai de 16 a 21, então versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quando ele fala aqui no versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, gente, ele não está falando de matar, roubar e sei lá, jogar uma bomba em algum lugar, tá? O mal, ele intrinsecamente tem a ver com pecado. Então, todo aquele que peca aborrece a santidade, aborrece a luz, tá? Quando Jesus veio, ele tinha uma natureza diferente. O nascimento dele foi diferente. Então, ele foi escolhido como Cordeiro de Deus exatamente porque era a semelhança de carne pecaminosa, mas ele não tinha a natureza do pecado em si. Não tinha. Ele veio de Deus e voltava para Deus. Voltaria, né? Depois da sua morte e ressurreição. Então, no versículo 19, ele fala: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, as trevas, elas estão em nós. Quando nós nascemos em pecado. Então, somos trevas. Estamos mortos espiritualmente e estamos condenados através dessa morte. Mas Deus, no seu amor eterno, infinito, nos concedeu o seu Filho. O Filho de Deus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós cremos no Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e o confessamos como nosso Senhor. Ele é a luz. Quando ele chega, a gente começa a ver as trevas que tem em nós. Porque a presença da luz faz com que as trevas sejam percebidas. E veja, as trevas podem ser uma surpresa para você, para mim, mas não é para Deus. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, quando ele nos mostra um problema, um pecado, um mal que está em nós, não é para nos destruir. Muito pelo contrário, é para que a gente confesse isso como um pecado e corra na direção dele. Ele está atrás de ter comunhão conosco. Ele restaurou a nossa comunhão. Jesus abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue até o trono de Deus Pai. Então, o que ele quer é que a gente deixe esse pecado que fica nos enredando, nos amarrando e corramos na direção dele, como um pai mesmo, que quer abraçar seu filho, que quer cuidar e proteger. Então, nós não devemos nos desesperar. Nós devemos confessar isso como um pecado ou colocar no altar do Senhor de alguma maneira. Você trata com Deus. Não se esconda nas trevas. Quando você percebeu o mal, não se esconde. Vai lá diante do Senhor e fala: Senhor, olha isso aqui. Ele já tinha visto,
mas Ele quer tratar junto com você, até porque assim você está tendo comunhão com Ele e vai satisfazer o coração do Pai, tá bom? E olha que maravilhoso, agora João 6:37. Esse é o versículo que nos traz sustento, satisfação. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, aqui o Senhor Jesus está falando, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não importa quantas trevas existam, se você está confessando, deixando, limpando e seguindo na direção de Jesus, Ele jamais te lançará fora. Creia nessa palavra, tome posse da promessa e corra na direção do seu Pai. Ele te ama e Ele vai te abençoar.